eu tô perdendo controle, eu não tô tendo inteligência emocional, eu preciso de ajuda. Todo bom empreendedor que tem resultado busca informação qualificada para tomar decisões. Eu costumo dizer o seguinte, cada um tem as suas características, tem as suas habilidades. Então, não quer dizer se é homem ou se é mulher que não vai dar certo. Pelo contrário, a gente tem que entender e conhecer cada um ali para que a gente absorva o melhor de cada pessoa. Ei, 100% Agro, como estão vocês? Bem-vindos a mais um episódio da série Empreendedores do Agro. E eu tenho um prazer enorme de conduzir essa série aqui com vocês, pelo menos uma parte desses episódios, e contar histórias tão interessantes de pessoas ligadas ao agro, então as histórias que a gente realmente gosta de contar aqui no 100% Agro, e agora em collab com o Sebrae, que está aí realmente dando a mão para diversos empreendedores em diversas frentes, e no agro, claro, não poderia ser diferente. Então, bem-vindos a mais esse episódio, e hoje nós temos aqui a honra de receber, gente, eu tô numa situação, numa saia justa. Porque vocês sabem, eu só tenho uma veia meio assim ligada à comunicação. E eu vou receber também uma jornalista nata aqui hoje, que é a Lena Oliveira. Ela se chama Marilene, mas ninguém chama ela de Marilene, é Lena mesmo. E a Lena, ela é uma mulher multifacetada. Eu vou te falar que não vai dar pra gente ler o currículo todo dela aqui. Ela vai contar um pouco da história, a gente vai captando assim nas entrelinhas as várias interfaces dela dentro dessa perspectiva ligada ao ar. A Lena hoje, ela tem, né, a função e várias atividades ligadas aqui à diretoria financeira da Agrocafa. Então, hoje ela é uma sócia proprietária da Agrocafa, que é uma distribuidora de insumos agrícolas, que tem sede em Patrocínio. Ela também é presidente da Câmara da Mulher Empreendedora, da CIT-CDL, na gestão 23 a 25, e é também vice-presidente da Federaminas Mulher de Minas Gerais. A Lena é administradora por formação e vai contar pra gente essas raízes dela aí no jornalismo, inclusive, até para quebrar o nosso gelo aqui, eu vou pedir para colocar aqui um vídeo da Lena como jornalista. Gente, ela tem uma voz e uma postura que de verdade, olha isso aí, direto do túnel do tempo, pode conferir aí, ó. Patrocínio é conhecida como a capital do café. Aqui se produz o melhor do mundo. Patrocínio está pronta, preparada para ser uma das principais cidades turísticas de Minas Gerais. Venha nos visitar, estaremos lhe esperando de braços abertos. E também nós temos a honra de contar com o Renato Moreira. Renato, ele é analista do Sebrae em várias frentes ligadas aqui ao empreendedorismo, então tanto na indústria, nos serviços, no agro. Esqueci de alguma coisa, Renato? Falei todas as frentes? E aí essas frentes, assim, né, elas vão se desdobrando aí em diversas outras iniciativas. O Renato, ele atua dentro dessas frentes na microrregião de Patrocínio, e hoje ele vai aqui contar pra gente um pouco dessa frente variada que o Sebrae também tem. Então, às vezes, a gente falou aqui de Educampo, em alguns momentos da série, e a atuação específica do Renato para esse episódio vai ser centrada justamente nessas outras frentes empreendedoras e o porquê que o Sebrae atua e como ele atua. E aí contando também um pouco da interface do Sebrae com os negócios da Lena e o que ela tem feito e como o Sebrae tem apoiado. Então, muito bem-vindos ao nosso episódio. Muito obrigada por aceitarem esse convite, por estarem aqui com a gente. E, claro, por poderem contribuir com essa pauta, porque eu já sei, eu conheço de longa data a Lena aqui, que inclusive a gente tem um relacionamento bem mais próximo, então eu posso atestar que essa mulher é empreendedora de fato e é uma mulher visionária, né? Então a Lena, ela está em muitas frentes de uma forma muito atuante e muito certa. Ela tem muita propriedade de tudo que ela faz. Eu sou uma grande admiradora do trabalho dela e o Renato vai contribuir aqui com a gente para essa pauta. Então, muito bem-vindos. E eu quero iniciar aqui deixando a palavra com a Lena, porque eu quero que ela conte um pouquinho para a gente da trajetória dela ligada a um comportamento empreendedor. É muito interessante a gente perceber que, às vezes, a gente não precisa, né, ser, de fato, ter uma empresa para ter um comportamento empreendedor. Eu queria, Helena, que você contasse para a gente como que você foi parar
na direção e dentro de uma sociedade mesmo, de uma empresa super relevante no nosso mercado regional aqui de distribuição de insumos. É, como que isso aconteceu para que você chegasse nessa posição, ligada a toda a sua trajetória de vida, assim? O que foi que te levou? Foi essa trajetória? Como que foi seu comportamento? Conta um pouquinho aí de tudo que você já fez. Vai ter que ser resumido, né? Mas conta aí pra gente. Bom, uma parte eu acho que eu nem preciso falar, né? Porque já me stalkearam. Já buscaram meu histórico, né, nas redes. Mas, primeiramente, agradecer, Pauliane, por esse espaço, né? Me sinto muito lisonjeada de estar aqui com você. E vem me perguntando, né, esses dias, foi o que que eu vou contar, né? O que que eu tenho para trazer para vocês, porque a gente vai vivendo a vida fazendo as coisas, acumulando as experiências, vai trazendo isso. Ah, tô com essa ideia, e dali a pouco a ideia já virou um projeto, já foi executado. E e eu não paro para pensar assim, né? Nossa, e tal. Então as coisas vão acontecendo naquele intuito, naquela inspiração e sendo realizadas. E agradecer aqui a companhia do Renato também, que uma boa parte dessa trajetória ele já conhece. Eu só achei que eles deviam te ter stalkeado também, né? Colocado seus shows ali na internet, né? Porque ele tem uma vida dupla, não sei se você sabe. Então, a gente quer saber. Conta, né? A Helena tá me dedurando aqui. Eu vou passar vergonha sozinho, não. Tá? Ele é cantor também nas horas vagas, né? Tem banda e tudo. Ó, a gente pode pedir pra ele dar uma palhinha. E não vale falar que tá pouco. Ó, quem chegou aqui falando isso, aí eu acho que ele vai dessa desculpa. Eu já tô até com vergonha aqui, ó. Isso não é mentira, gente. Realmente eu estou sem voz. Então, Dá pra buscar na internet, que deve ter. Na internet tem tudo, né, gente? Mas, assim, a minha essência, a minha vivência vem do campo de alguma forma. Meus pais são agricultores, né? Meu pai já faleceu há 8 anos, mas era agricultor, então eu acompanhei ali essa vida dele, já apanhei tomate nessa vida, tá? Já colhi vagem lá no sítio, antes de ir para o rádio, né? Então já vivenciei um pouco disso também, dessa luta. Minha mãe até hoje tem a chácara lá, ela cuida, ela trata, ela planta. E então isso tem dentro da minha essência o do porquê que a parte da distribuição, né, dessa revenda, faz sentido para mim. E desde quando eu comecei a trabalhar, as oportunidades que eu tive de ir trabalhando em setores, em segmentos que lidavam com o agronegócio, isso sempre me trouxe muito carinho, que eu acho que é por essa ligação que eu tenho em casa. Mas a vida começou ali e tal, e eles querendo, né, lógico, que eu tivesse um desenvolvimento, uma vida melhor, me proporcionaram oportunidades. Comecei fazendo teste numa rádio comunitária, lá de Guimarães, e dali a rádio comunitária já virou um trabalho, né? Então eu estudava, tinha lá, andava 3 km de bicicleta para ir, 3 km para voltar naquela época. Por isso esse corpinho lindo, maravilhoso, né? Do vídeo. Depois disso, tive a oportunidade de ir para uma rádio profissional em Patrocínio, onde eu trabalhei ali por 5 anos, e que foi uma escola também, numa parte desse tempo paralelo. A gente tinha uma TV local em Patrocínio, e nessa TV local eu também tive a oportunidade de trabalhar. Foi ali que eu fui, nesses dois ambientes, acho que aprimorando essa visão e essa vontade que eu tinha pelo jornalismo. Tentei vestibular, na época eu não passei e tal, mas a forma empírica de olhar e tentar reproduzir aquilo que eu via na TV me fazia não ficar parada no comodismo. Então eu sempre procurava a postura, né? Postura de William Bonner, da Fátima Bernardes, né? A Glória Maria no Fantástico, se vestia Que a muito voz você já bem, tem, né, Lê? cabelo, mesma postura da voz, mesmo aprender essa questão de colocar a voz, de dar a entonação. Aí, para isso, eu tive a sorte de ter, eu falo que um professor dentro da rádio, porque quando a gente ia gravar, ele sempre, olha, canta menos, e eu cantar, falar meio assim, né? E a gente mineiro sempre faz isso. Mas eu aprendi a brincar, porque teve um momento que era assim, ó, no rádio, é, evite o sotaque. Então você não pode ter sotaque, tem que ser o mais neutro possível. Só que em alguns momentos ali, quando eu já fui começando a ganhar mais confiança, eu usava o sotaque, eu usava um jeitinho para dar uma quebrada no gelo, entendeu? E isso dava audiência, e isso trazia simpatia para o ouvinte. Então eu costumava usar isso de forma estratégica. Na televisão já tinha que ter uma postura, né, mais formal, né, e tudo.
Mas aquilo foi me despertando esse interesse. E, por um lado, gostar de ouvir histórias. Eu gosto de saber de você. Quem que é Poliane? O que que a Poliane faz, né? Ah, o que que tá acontecendo? Que projeto novo que você tá, né? Super vibrei quando te vi lá na reunião lá em São Paulo esses dias. Era uma reunião que eu queria estar, não consegui. Na hora que eu vi, eu falei, nossa, ela tava lá agora, eu quero saber o que aconteceu, né? Então, isso sempre me motivou nessa área de comunicação. Bom, não passei em vestibular fora. Mamãe, não, parada você não vai ficar, você vai estudar, não vai continuar fazendo cursinho, não. E eu fui fazer administração de empresas. Ali eu te confesso que eu vivi um conflito existencial até me achar dentro desse mundo, porque eu não me enxergava dentro dos negócios. Eu trabalhava com comunicação, né? Mas ali eu aprimorei outros conhecimentos, tá? A da parte de gestão, de técnicas, que eu pude usar e uso até hoje dentro dos meus negócios, tanto da parte de comunicação, quanto depois, futuramente, mais essa parte de gestão financeira e tudo mais. E de processos, principalmente. Ah, ali eu tive a minha formação acadêmica. Saindo, fui trabalhar na prefeitura municipal, na assessoria de imprensa. Aí já foi um outro mundo, né? Que eu tive a oportunidade lá de desenvolver um lado mais diplomático, vamos dizer assim, que é conhecer esse universo da política, da como são construídas, né, essas estruturas de relacionamento governamental, como é que o sistema funciona. Trabalhando ali, a gente tinha a oportunidade de viajar muito, né? Porque o prefeito da época gostava muito, era muito dinâmico nesse sentido, então ele sempre levava uma equipe. E aí eu tinha a oportunidade de ir junto, de fazer esses acompanhamentos. E era muito novinha, gente, 18, 19 anos naquela época, né? Descobrindo o mundo e aprendendo e tentando absorver o máximo possível. Depois, desse período, eu fui trabalhar numa cooperativa local, né? Que é a Coopa, uma cooperativa que tem ali a sua raiz na pecuária leiteira. Só que além dessa pecuária leiteira, que foi quando eu conheci o Educampo, por exemplo, né, eu acompanhei e vi o desenvolvimento do Educampo nesse setor, é, quais as oportunidades que eu tive dentro da Coopa. Além dessa parte da pecuária, da assistência técnica, tinham outros departamentos lá dentro e a gente se dividia na equipe lá da comunicação para poder conseguir atender todos os departamentos. E eu fiquei com o supermercado, fiquei com o posto de combustível e a parte de fazer o informativo da cooperativa, né? Então, eu tinha que me movimentar bastante. E aquilo foi me trazendo outros conhecimentos e tal. Então, eu chego no supermercado, eu adoro, porque eu já sei ali, né? Eu já conheço um pouquinho daquele métier e tal, daquelas estratégias, ia participar de eventos fora. Aí do posto de combustível também você começa a entender daquele negócio, loja de conveniência, e trazer esse mundo da comunicação e os conceitos da administração, que até então eu tinha muito teórico, para o que seria uma prática. Então, a vivência ali foi muito importante para futuramente a decisão que Cássio teve quando ele fundou a CAFA e me convidou. Bom, depois da Copa, fui organizar eventos. Fui trabalhar na associação comercial, na Carpa, e lá a gente realizei 5 seminários do café, mais alguns fóruns, alguns eventos locais, e isso me fazia sair do comodismo também de estar sempre inovando e o que o produtor precisa, conversando com muitos agrônomos para entender o que eram os assuntos da época, o que eram as dificuldades da época, a gente podia transformar isso, né, numa palestra, num painel, o que a gente faria. Ao mesmo tempo, você tinha que estruturar um evento que também desse resultado para o parceiro e vender isso para ele. Aí, nessa estratégia de vender, foi que eu fui descobrindo, falei, opa, eu achava que eu não gostava de vendas, mas eu estou fazendo vendas naturalmente. Então, eu fui experimentando aquelas técnicas. E aí, paralelo, surgiram algumas oportunidades de aulas no IFTM local e algumas outras, que eu tinha a possibilidade de parar, refletir, estudar aquilo, né? Refletir, falei, gente, eu faço isso. E levar para uma sala de aula com exemplos concretos para aqueles alunos. Foi um período curto, mas muito delicioso, junto com eles. E passado essa fase, aí começa a atual, que é a Agrocafa, né? A Agrocafa, ela foi fundada em 2017, o Cássio, que lá em casa é meu esposo, lá na empresa ele é meu sócio, tá?
Aqui, detalhe, a Ana é casada com o Cássio há 15 anos. Então, no meio de toda essa trajetória, surgiu essa possibilidade. Então, assim, digamos que o empreendimento que você vislumbrou oportunidade dentro de casa, tendo a convivência com ele, e claro, no olhar empreendedor de oportunidade mesmo, foi isso? Foi. Ou necessidade? Mais oportunidade. Por quê? Porque na época eu estava empregada, eu tinha consultorias externas também que eu fazia na área de comunicação, então eu tinha meus trabalhos paralelos. E aí ele abriu como uma representação apenas, mas Só um detalhe. Necessidade, eu digo não sua, dele, do negócio dele, você enquanto esposa, para contribuir com o negócio dele. A sua visão de entrar para o negócio foi muito mais num viés de oportunidade para você ou de necessidade do seu, então, marido naquela situação. Eu digo assim, juntou as duas coisas. Juntou as duas coisas, mas acho que o meu senso foi maior naquela ocasião. Senso de objetividade, assim, né? Negócios. Por quê? O porquê? Na época que eu trabalhei na Carpa, organizando eventos, a gente tinha bastante contatos com empresas, com produtor, então, sim, fui entendendo ali o mercado, como é que funcionava essa dinâmica. E aí o Cássio abriu a Cafa, mas como uma representação comercial, e aí ele foi participar de um seminário com a gente lá e tal. Eu falei, Cássio, tem um espaço ali que eu não tô conseguindo vender de jeito nenhum, e é um espaço bom, perto das cooperativas e tal. Eu falei, você quer ir? Aí eu falei, eu negocio lá, falei, né, minha comissão a gente abate, mas é uma oportunidade você tá ali dentro e tal, então vou. Ele foi para lá e saiu com mais duas empresas, né? Ele representava uma, saiu com mais duas representações. Eu falei, meu pai do céu. Aí o povo perguntando, onde que é seu espaço? Onde que é seu estoque? Onde que é seu escritório? E até então era na garagem de casa. Beleza. Com isso ele falou, não, eu preciso de um espaço. Aí ele abriu o espaço dele. O que que eu fazia? Eu saía da carpa, ia pra lá, limpava, organizava, né? Comecei a ver papelada. Aí ele, ó, eu preciso de um sistema para emitir nota fiscal. E eu emitir nota fiscal? Meu pai do céu, o que que é isso mesmo, né? Como é que funciona isso? Ele, não, e tal, tem a contabilidade para nos ajudar. Aí na hora de abrir a contabilidade, fui junto. Aí eu falei, olha, a gente precisa de algumas explicações, a gente não tá sabendo disso e tal, como é que é? E a pessoa da contabilidade era conhecida da época de faculdade. Falei, você vai ter paciência pra você me ensinar? Porque eu vou ter que revisitar isso tudo e aprender coisas que eu não sei. Então foi esse período de aprender o que que era nota fiscal, o que que era imposto, tributação, né, prestação de contas, fluxo de caixa, que eu não sabia, né, assim, sabia na teoria, mas organizar um fluxo de caixa. E aí você pensar, né, você vê as aulas, tudo estruturado e começar com um negócio petitinho ali. Mas comecei ajudando ele ali e tal. Quando foi no final de ano, fechando caixa, bom, eu vi que a empresa tinha um resultado ali. Falei, caraca, é que esse negócio pode dar certo? Eu acho que não, esse trem vai dar certo. Tá, você precisa de uma secretária para te ajudar, porque esse negócio aqui vai dar certo. Aí falei, vamos dar uma assuntada no mercado. Nunca eu fui ver preço de valor de secretário para contratar, né? CLT e tudo mais. Não, não pode ser agora, não. Eu fiz o seguinte: eu vou deixar a carpa e vou vir para cá com você. Você tem certeza? Não me culpe depois se não der certo. Eu falei, tenho certeza. Mas ali a gente ficou ainda uns 2, 3 anos, cada um tendo negócios paralelos, renda paralela além da CAFA, até que a gente conseguia ter algum retorno. Mas eu ia para lá como funcionário mesmo, eu era uma secretária, organizava tudo, começava a entender do financeiro. Aí dali começou a ter, né, um vendedor, outro, fazer a gestão do combustível, dos pagamentos, comissões e tudo mais. Então, daquele universo. Isso foi finalzinho de janeiro, alguma coisa assim. Quando foi em abril, a gente já tinha mudado de lugar. Porque o espaço que a gente estava era muito quente e era insuportável, assim. E estava pequeno para o estoque que a gente já precisava, né, para o giro. E nós fomos para um outro barracão. E nesse barracão, falei, ok, a gente veio para cá, mas agora as despesas aumentaram, o aluguel aumentou, a gente precisa pensar em portfólio. E aí nós começamos a trabalhar a questão de portfólio. Então, fomos buscar o que tem melhor saída nessa época, né? Esses produtores que a gente está atendendo agora. Aí começaram a vir a partir de sementes e tudo mais, defensivos. Uma empresa muito pequena, a gente não conseguia ter uma bandeira de defensivos. Então, nós aproveitamos o quê? O movimento que estava naquela época
de pós-patentes, né, de empresas pós-patentes que estavam chegando no mercado, e a gente aproveitou isso, acessou. Cássio entendia muito bem das formulações ali, e aí a gente aproveitou isso dentro do negócio e montamos um portfólio. Aí vem a segunda etapa, né, fazer o desenvolvimento de equipe e tudo mais. Nessa época até então, o Cássio também tinha um sócio, que era um primo dele, que estava no negócio, mas em 2000, esse sócio resolveu investir em outro setor, em outro segmento, e aí o Cássio falou, não, eu não quero trazer ninguém de fora, eu vou colocar você aqui no contrato social da empresa. Eu falei, ok, então nós vamos fazer um acordo. Agora nós vamos fazer um negócio do nosso jeito. E tem que ser tudo muito bem feito. Uma sociedade mesmo. Uma sociedade Não é mesmo. colocar no contrato social. Não. Porque naquela época, né, só lembrando que uma sociedade limitada naquela época precisava de 2 pessoas ainda para compor. Então, tinha muito aquela figura ainda do sócio, de um sócio fictício. Mas não, você barrou e disse, não, beleza, mas vamos fazer uma coisa dar resultado, né? Então, ser sócios efetivamente. Isso. E aí eu vim para a sociedade e a gente dividiu muito bem os papéis. Então, você fica com a parte comercial, eu fico com a parte administrativa. Então, entenda-se administrativo. Administrativo mesmo é RH, marketing, financeiro, limpar o escritório quando precisava, carregar o caminhonete quando precisava, né? Então, fazer um pouco de tudo entendendo ali do negócio. Lena, até antes da gente entrar nesse universo já da capa, eu queria que você, Renata, trouxesse um pouco da sua visão, porque a Lena trouxe essa história tão detalhada com relação a várias experiências que ela teve, e que eu diria mais, que ela se permitiu experienciar, porque muitas vezes a gente está num lugar que a gente fala, eu não sei fazer, eu não vou fazer, eu nunca fiz isso. E pelo visto, ela não se colocou nesse lugar de nunca, não sei, nunca fiz, não vou fazer. E aí, já trazendo para essa questão do comportamento empreendedor, queria que você comentasse um pouco disso, trazendo a Lena como esse exemplo, e assim, enfim, a sua visão quando você olha para tudo isso, como que você vê isso, assim, porque eu acho brilhante. É fantástico, na verdade, né? Primeiro, agradecer muito o convite de vocês. Tá aqui, já pedi desculpas pela minha voz, acordei totalmente afônico hoje. Desculpa, gente, para não cantar. Desculpa. Pode até ser, mas realmente tá um pouquinho complicado, mas vou tentar fazer o meu melhor aqui. Já peço desculpas aos ouvintes. Mas, Pauliane, assim, aqui a Lena é um exemplo e ao longo da fala dela a gente vai percebendo vários comportamentos empreendedores enraizados que faz com que onde ela chegou hoje não seja por acaso. Eu acho que esse é o primeiro aspecto importante de mostrar que resultados eles não dependem somente da qualificação técnica, ela depende também de comportamentos intrínsecos a nós que faz com que os resultados aconteçam. Ao longo da fala dela, eu fui percebendo aqui uma característica de comportamento nela que é muito evidente. E a gente que tem a oportunidade de conviver com ela, a gente percebe isso. Busca de oportunidade e iniciativa. E essa busca de oportunidade e iniciativa, muitas das vezes, até a atrapalha. Porque a pessoa que tem muita iniciativa, ela muitas das vezes incomoda aquelas pessoas que às vezes querem ficar na zona de conforto. A gente conversa muito sobre isso, você vê na trajetória dela que ela nunca esteve na sua zona de conforto. Então o comportamento de busca de oportunidade de iniciativa é muito latente nela. Outra, busca de informação. Todo bom empreendedor que tem resultado busca informação qualificada para tomar decisões. Quando ela adentra para essa experiência de gerenciar um negócio, de conduzir o negócio junto com o esposo dela, nota fiscal, que é isso? Como é que eu faço isso? Contador, vem cá, me explica direito como que isso funciona. Você tomar decisões dentro de informações qualificadas é fundamental, é um outro comportamento importante, né? Planejamento e monitoramento sistemático, quer dizer, a partir do momento que você planeja a sua saída, você corre riscos calculados em inúmeras situações na vida, na trajetória empreendedora dela, ela teve que tomar decisões e correr risco. E todo bom empreendedor está disposto a correr risco. A pessoa que não está disposta a correr risco, ela tende a estar estagnada. Só que você não pode simplesmente se jogar.
você sabe que tem os riscos e calcula esses riscos. Então você vai percebendo nitidamente nessa trajetória empreendedora dela quantos riscos ela correu de forma calculada, sabendo até onde, e sabendo que poderia dar errado, a busca de informação, né, a busca de oportunidade, iniciativa. Isso é muito característico das pessoas que têm sucesso. Isso para nós é essencial, porque o Sebrae, por ser uma instituição que trabalha o fomento ao empreendedorismo, é óbvio que o nosso foco é sempre os negócios, mas um negócio, para ter sucesso, ele não depende só da gestão técnica qualificada. Ela tem que ter pessoas que têm comportamentos que as diferenciam das demais. E a Lena, ela tem isso muito evidente. Não é à toa que você vê de uma trajetória que começou na comunicação, passou para o mundo dos negócios e para a gente que está próximo e que está junto e que acompanha e que faz esse monitoramento, você percebe a evolução da Agrocafa em um curtíssimo espaço de tempo, muito decorrente, obviamente, por essa cumplicidade que existe entre o marido e a esposa, mas sobretudo nos aspectos comportamentais que são muito evidentes. Então, Lena é um exemplo de que um empreendedor, de que uma empreendedora precisa ser para poder obter sucesso. Não tem segredo. Tem muito trabalho, tem muita iniciativa de poder buscar a qualificação, e ter a Lena como cliente do Sebrae há tanto tempo é sinônimo de que, efetivamente, o Sebrae consegue entregar resultados, consegue entregar soluções para que ela possa se desenvolver. O Sebrae não é uma instituição, eu brinco que o Sebrae não é uma empresa de consultoria comum, tradicional. O Sebrae, ele não dá o peixe, ele ensina o empreendedor a pescar. E aquele empreendedor que entende o modelo e que realmente está disposto a se jogar, a gente percebe resultados. Então, a Lena é uma prova disso. É uma prova de que o Sebrae pode ser um grande parceiro se você se jogar, estiver disposto realmente a fazer aquilo acontecer, e os resultados vêm a curto, médio e longo prazo, com planejamento, com organização, e é sempre muito bom ouvir essas histórias da Lena. Um ponto que é fundamental, que eu costumo dizer para os empreendedores, e que no caso da Lena, eu acho que é um diferencial competitivo. A comunicação, ela é sempre um gargalo. Em todas as organizações, principalmente à medida que elas vão crescendo, mas desde as micro e pequenas, mas principalmente das grandes organizações, a comunicação, ela é um gargalo. Na nossa vida pessoal, a comunicação é um gargalo entre o marido e a mulher que não se comunica bem. As relações pessoais ficam prejudicadas. E Lena, por ser da comunicação, por ser da área da comunicação, ela aprimorou muito a forma de se comunicar. Isso ajuda muito. Então, eu já deixo uma dica para os empreendedores aí, né, que têm dificuldade de se comunicar, que busquem qualificação nessa área, gente. A comunicação, ela é tudo. Principalmente para a resolução de problemas. Muitas das vezes, a forma como se fala, ela pode ser um grande balde de água fria, ou como pode ser uma gasolina num fogo e aquilo queima muito mais rápido. Então, a comunicação, ela é fundamental nesse processo. Eu acho que Lena tem muito isso. Você vê na forma de falar, na forma como se expressar, na forma como coloca as palavras. Isso é um diferencial competitivo. Então, tem uma série de pontos aqui que a gente identifica. Renato, eu vou trazer uma vivência quando você fala da comunicação, porque quem está nos ouvindo, né, vê contar-se de uma forma resumida e fala, nossa, 10, né? Trata assim, né? Naturalmente. Mas não. Para te falar que uma das primeiras grandes dificuldades que eu tive quando eu comecei a me enxergar como líder, né, a partir do momento assim que eu assumi o papel de dona do negócio também, que até então eu sabia muito do meu lugar. Eu era esposa do Cássio, mas eu era funcionária, né? Eu tinha que entregar aqueles resultados ali, mas eu era funcionária que eu já fazia balanço, eu já fazia apresentação, eu fazia reunião com sócios. Então, aquele papel de dona, eu comecei a ter uma dificuldade do seguinte, a pressão da responsabilidade do negócio, e isso estava me tirando ali o foco, sabe? Me deixava muito cansada, estressada, e da minha personalidade mesmo, da minha natureza, isso começou a criar mal-estar com alguns liderados, e até mesmo com o Cássio. Então, em alguns momentos assim, de muito estresse, eu estourava na mesa, entendeu? Teve no episódio
que bati a mão na mesa, que pariu, né, e tal. E aí todo mundo ficou muito assustado. E aí veio o Cássio, o gestor da época, sentou comigo e falou: Lena, a equipe tá assustada com você, isso não se faz, né? Foi muito extremo e tá todo mundo assim. E eu percebi realmente que todo mundo se afastou. Retraiu. E aí eu vim ter uma consciência. Falei, peraí, eu tô perdendo controle, eu não tô tendo inteligência emocional, eu preciso de ajuda. E aí onde eu vou procurar essa ajuda? E foi muito consciente, assim, que terapia ajuda, mas eu também preciso de outras técnicas, né? Aí o Sebrae lançou um curso de Leader Coach na cidade, né, pela Associação Comercial, e eles haviam feito uma parceria com uma cooperativa de crédito que bancou o ingresso na época e tal. Não me lembro se era todo, se era 50%. Eu sei que o negócio ficou bem assim acessível, mas eu tinha que ficar uma semana fora da empresa. Mas aquela situação estava tão crítica que eu falei, eu vou. E foi, assim, uma benção, uma benção. Por quê? Me deu mais clareza dessa questão de inteligência emocional dentro do negócio, do meu papel como uma líder, né, do trato com o sócio. Posso dar um spoiler aqui também, né? Porque você tem não só os dias de treinamento, mas depois você tem um acompanhamento ali de alguns encontros online ou presencial, as mentorias, e ali você vai colocando metas a serem cumpridas, e isso me ajudou bastante a ter esse discernimento de ir fazendo as coisas ali dentro do seu tempo, né? Como planejado e tal. E com consciência, você diria? E com consciência. Exatamente. Você acredita que esse passo, e até trazendo, né, toda esses pontos que você traçou aqui, que eu acho que são fundamentais, eu percebo muito uma palavra que é muito forte nesse processo, que é o autoconhecimento, que é ser conhecedor de si, tanto dos seus atributos, como daquelas questões que são Fundamental. pontos de melhoria. E aí você conseguir manusear isso a seu favor é fundamental, porque às vezes as características que te colocam numa super vantagem competitiva no lugar vão te deixar numa situação bem delicada em outro, porque esse mesmo Vamos colocar claro, né? o mesmo estopim de bater na mesa é o mesmo que faz você colocar a equipe, vamos, gente, vamos fazer, é aquele mesmo que faz você engajar a equipe, é o mesmo que talvez pode fazer retrair. Então, eu acho muito bacana você trazer essa visão, assim, desse processo de mentoria mesmo, para olhar para si, opa, peraí. E aí são pontos que a gente vê, Poliana, assim, olhando para fora também, né? Eu acho que 2 pontos aqui que estariam relacionados com essa questão do autoconhecimento e da inteligência emocional nos negócios, tá? Marido e mulher trabalhar junto não dá certo. Falei, por que não dá certo? No meu caso, está dando certo. Mas a gente faz dar certo, né? E justamente por isso, por entender as características, os pontos positivos e as deficiências de cada um que tem que ser supridas, tá? Saber hoje sentar e conversar, sem gritar, sem agredir, sem brigar, né? Sem virar ali um conflito extremo, tá? Não aconteceu nenhum nesse sentido, mas, né? A gente sabe de outros casos. Colocando a responsabilidade de cada um, tá? E então a gente ter essas conversas, separar isso, né? E tomar as decisões no direcionamento. Quais os reflexos que isso vai trazer para a empresa e para nós como casal? Então a gente tem muito esses diálogos entre nós. E o segundo ponto também é a questão de que se fala muito de líderes que não têm educação, que tratam mal os funcionários, que não direcionam, né? Pessoas muito explosivas. Então, que isso dificulta, isso torna um ambiente muito desagradável para as pessoas. Você não desenvolve ninguém num ambiente desse. Então, assim, quando eu vejo umas situações dessas, eu ainda penso, um cara desse precisava de um líder coach na vida. Isso é muito, Sabe? Precisava pensar nisso. Complementarmente a isso, eu costumo dizer que gerenciar e liderar são coisas muito diferentes. Gerenciar, você traça um panorama, bota as pessoas para fazer, monitora, Acompanha os processos, você está gerenciando. Liderar é diferente. Então, quando a Lena traz que ela sentiu a necessidade de se aprimorar em comportamentos que ela não tinha, é porque, tudo bem, eu posso ser bom gerente, gerenciar a minha empresa, mas será que a minha equipe está percebendo isso? Será que a minha equipe está comprando essa ideia junto comigo?
E aí essa busca incessante de nós somos seres limitados, né? O ser humano é limitado e a gente precisa ter essa percepção. Eu costumo dizer para os empreendedores, para os empresários que nos procuram, que aquele empresário que se acha autossuficiente, que não precisa de nada, é o primeiro passo que ele está dando para poder entrar em declínio. Ou ter mais dificuldade, Ou né? ter Tem mais um caminho mais dificuldade. difícil. E por incrível que pareça, a gente tem muita gente dessa forma. Quando você acha que você não precisa de tal coisa, você está dizendo que você faz muito bem aquilo. A gente percebe hoje uma dificuldade muito grande em mão de obra. A gente escuta isso em todos os segmentos. Alguns mais, outros menos, mas, por exemplo, a mão de obra ela é uma dificuldade em todos os segmentos de negócio. No entanto, essa dificuldade ela não está atrelada só à baixa qualificação e às dificuldades que o nosso país tem de formar mão de obra. Ela está também ligada diretamente à capacidade de liderança que esse empreendedor tem. Quando o empresário percebe isso, e a Lena citou a questão do ambiente, de você ter pessoas engajadas, isso vai muito além da questão salarial, vai muito além da questão da remuneração, que é o que normalmente se atrela. Ah, ganho mal, então faço mal feito. Ou, né, tudo vinculado à questão financeira. E não necessariamente está vinculado somente à questão financeira. Quando o empreendedor percebe isso, se aprimora nas capacidades de liderança, não tenha dúvida que aqui, para deixar bem claro, eu não estou dizendo que isso é fácil. Em nenhum momento Nunca foi. isso é fácil, nunca foi e nunca será. Lidar com pessoas é o grande desafio de nós, seres humanos. Saber lidar com as diferenças. Isso dentro de casa, dentro do mundo dos negócios. E eu acho que esse é o grande pulo do gato para o verdadeiro empreendedor. E aqui a gente diferencia quem é empresário, quem é empreendedor. Empreendedor busca as oportunidades, se qualifica o tempo todo e bota em prática. O empresário gerencia um negócio. Não é à toa que a gente vê que muitas das vezes um determinado segmento de negócio, naquele mesmo local, naquele mesmo espaço, né, rompe barreiras, cresce e vai muito além, e outros têm a mesma iniciativa, mas não conseguem prosperar. Exatamente. E eu falo que assim, ó, é um desafio diário, tá? Pelo menos para mim é diário. Vou dar um exemplo aqui recente. Uma funcionária fez aniversário, eu não me atentei que era aniversário dela. Fui ver no grupo da empresa depois, à noite. Mandei uma mensagem para ela no particular e ela era minha liderada. E falei, meu pai, o que eu fiz, né? E aquilo ficou me incomodando. Eu falei, eu não tive um papel de líder nesse momento, né? Porque eu me colocaria, era para chegar, dar os parabéns, parabenizá-la, né? Naquele momento e tal. E aí eu passei o dia com os problemas da cabeça, correndo atrás, né? Do que para mim ali era importante naquele dia, nervosa com algumas coisas. Eu chego no final do dia e falei, não cumprimentei a pessoa. Aí mandei a mensagem para ela, falei, olha, me desculpe, eu não fui uma boa líder com você hoje, não te cumprimentei, mas amanhã a primeira coisa que eu vou fazer na hora que chegar na empresa, eu quero te dar um abraço, tudo bem? Não, tudo bem. Aí no outro dia eu cheguei, fui lá cumprimentá-la e tal, e ela falou assim, pois é, e eu senti falta disso aqui, ó. Então, é uma lição, assim, para mim foi uma lição, eu falei, peraí, eu tô preocupada com os recursos da empresa, de levantar dinheiro para comprar mercadoria, para entregar para o cliente, toda aquela rotina, todo aquele estresse, e no dia a dia a gente esquece da pessoa, Exato. Eu entendeu? levantaria aí 2 pontos que são, assim, para mim são super importantes quando você traz isso. Enquanto líder, a sua visão de vulnerabilidade, você trazer a vulnerabilidade para si, para mostrar para ela que você errou. Acho que um líder tem esse comportamento de ser vulnerável, de assumir os erros, mas de recolocar na rota para poder seguir o rumo, em vez de passar pano e fingir que nada aconteceu e tudo mais. E no passo seguinte, né, essa visão de que não tem, na verdade, com relação ao comportamento empreendedor e a toda essa questão de gestão, não vai existir nunca uma fórmula pronta para a gente poder lidar. E esse passo a passo que a gente vai tendo com as pessoas, esse jogo, digamos assim, né, de construção, ele é muito do dia a dia, porque hoje você está em tal passo. Amanhã você já é uma pessoa diferente e as pessoas estão convivendo com você também. Então nunca vai existir uma fórmula certa para aquilo, para que a gente possa conseguir contornar certas situações. Mas, ao mesmo tempo, se a gente não se colocar nessa postura de fato,
tratar caso a caso e trazer isso para o centro de atenção ali depois como uma forma dela perceber a sua postura, né, de correção de rota, isso aí também não tem uma destinação muito boa. Se você passasse, não, no outro dia segue o fluxo, mantive aqui internamente, não. Ela trouxe depois, no outro dia, o que fez falta para ela, e no fim do dia o que me fica para qualquer pessoa, o que vai contar não é o lugar que você ganha o dinheiro, não é a empresa que você faz, porque tudo aqui que a gente está falando, a gente trouxe o seu relacionamento afetivo, né, enquanto casal, que impacta no negócio, os seus desejos mais profundos lá atrás, que te motivaram a abrir uma empresa. No fundo, todo mundo é isso, são pessoas, e no fundo, a gente vai ter que lidar com essa questão humana frontalmente na essência dela É o respeito, né? Começar pelo Exato. respeito. e se a gente não olhar os negócios dessa forma, de que no fundo são as pessoas que estão ali, a gente não vai conseguir dar passos à frente, porque mais do que o dinheiro é aquilo que faz com que essa pessoa vá todo dia trabalhar, acreditando, por exemplo, que dali a pouco vai ter um resultado interessante, que aí sim vai ter um complemento financeiro para um sonho, talvez, pessoal dela, porque é tudo que está movimentando, assim como para você e para todos. Então, eu acho que é muito. O comportamento empreendedor e essa visão empreendedora, ela exige muito da gente olhar para um contexto geral que vai nos levar a perseguir realmente sonhos. E nunca é um negócio simplesmente pelo fim do dinheiro, porque mesmo que tenham empresas que foquem no resultado financeiro, e não está errado isso, porque até tem camadas, né? Empresas que trabalham ali naquela coisa, não, eu estou só convertendo, outras que já trabalham uma camada um pouco mais profunda de relacionamento e outras que trabalham por propósito. Todas têm que ter o pilar financeiro que vai sustentar, senão não vai funcionar. Mas, ao mesmo tempo, tem motivações diferentes, que tem que passar por esse caminho do que a gente está buscando atingir lá na frente. O que é o ponto de chegada? Acho que tem um ponto aí que é fundamental, que é a pessoa que tem sucesso na evolução profissional e pessoal é a pessoa que não deixa, que é humilde. A humildade, se eu pudesse sintetizar para além do que você falou, que nós temos as nossas vulnerabilidades, temos as nossas dificuldades. Lena reforçou que no dia a dia, quando a gente fala é tudo maravilhoso, mas no dia a dia é muito desafiador. No entanto, o líder, de fato, e principalmente é muito comum à medida que você vai evoluindo na sua carreira, você vai alcançando cargos mais altos, você passa a ser dono de um negócio, a gente perder a humildade de reconhecer que mesmo o nosso colaborador, que teoricamente está numa hierarquia abaixo, ele pode ter mais conhecimento que você em alguns aspectos, e que eu também erro. E eu, enquanto líder, enquanto gestor, eu tenho que reconhecer e ser humilde de, olha, desculpa, eu cometi um erro. Um pedido de desculpas tem um impacto tão grande que se as pessoas soubessem ou imaginassem o quanto isso pode ser valoroso, reconheci um comportamento simples, né? Poxa, mas a pessoa se sentiu magoada porque você esqueceu o aniversário dela. Gente, a gente está lidando com pessoas. E claro, isso é uma coisa que o ambiente conta muito. Então, ter a humildade de reconhecer isso, eu acho que é o que faz e o que potencializa muito esse ambiente mais próspero, esse ambiente mais caloroso, as pessoas terem a oportunidade de se manifestar. E isso é muito importante e rico num crescimento, numa evolução de um empreendedor no seu dia a dia. Né? Essa humanidade, né? E aproveitando dessa humanidade, eu queria, Lena, te ouvir um pouco, porque eu conheço a Lena, né? Não vou falar que são de outros carnavais, vou falar de outras safras, né? De outras safras. E a Lena, ela tem uma característica do ponto de vista de conjuntura familiar muito interessante, que eu sempre admirei muito a forma como ela trata tudo isso, que é o seu relacionamento com a Ioiô, que é a Iohana. Sim. Eu queria que você contasse um pouco pra gente a sua história, quem é a Iohana, como você lida com isso, porque e da condição especial da Iohana, traz um pouquinho dessa sua visão, a gente comenta aqui, mas eu queria que você contasse essa história, porque eu acho muito bonito tudo que você conduz e como você conduz de uma forma super leve, super natural, mas ao mesmo tempo não pode passar despercebido essa sua característica pessoal e humana tão forte, tão latente, que
que, assim, faz toda a diferença de você enquanto pessoa barra empreendedora, assim, na minha visão. A Johanne, ela é uma jovem com síndrome de Down, né? Tem 30 anos. Filha do Cássio, meu esposo, é a filha mais nova dele. E ele ainda tem a Rayane. A Rayane hoje já tá casada, tem a família dela, né? Tem os netos aí que já chegaram. Mas a Johanne, ela vive conosco. Desde que eu casei com o Cássio, eu sou a segunda esposa dele. E ela convive conosco, vem cuidando dela. E muita gente na época, né, estranhava, assim, por que de um desafio tão grande. Então, eu casei com ele, tinha 23 anos. A menina. E já cuidando, né, tendo essa responsabilidade de cuidar de uma criança até então, síndrome de Down, que requer vários cuidados especiais. Mas isso, para mim, é muito natural. A minha casa, a gente sempre conviveu com pessoas especiais, com N necessidades, né, especiais, e, e eles sempre foram pessoas ativas, que tinham lá suas atividades, incluídos na comunidade, tá? Então, para mim, não via diferença, né? Eu não via diferença. Para mim, a minha missão era preparar essa menina para a vida, para o momento, né? Para as experiências que ela tiver. Então, isso vem norteando o nosso relacionamento desde então. Então, é o cuidar da alimentação, das atividades físicas, incentivar ela a fazer as coisas. Ela tem um cantinho dela. Um diferencial que a gente teve muito no desenvolvimento dela foi trazer ela para a empresa. Então, assim, quando nós abrimos a empresa e tal, até então não levava, ela ficava em casa. Aí um dia a gente conversando, eu, não, Cássio, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho aquilo, e ele, então, eu também tenho que ir na fazenda, mas eu tenho que fazer essa entrega. Aí ela pegou e falou assim, e eu? Né? Tipo assim, eu vou ficar em casa, né? E aquilo ali me trouxe, falou, olha, vamos levar ela para a empresa. Aí começamos, meio período, só uma parte do dia. Hoje, minha filha, ela tem a mesa dela, ela tem os cadernos dela, ela tem os lápis dela, ela tem a professora de reforço dela que vai 2 vezes na semana, né? Então ela tem as atividades físicas dela, ela tem a vida dela, os amigos dela, né? O escopo de trabalho, né? Inclusive, um escopo de trabalho dela muito importante da Ioiô é o monitoramento dos colaboradores, né? Exatamente, ela cobra. Se tiver alguém lá dando bobeira lá e ela, vou trabalhar? Sério? Ela, você não sabia, sabe? Eu vi, eu presenciei. Se eles têm medo da Lena, eles deviam ter medo dela, porque ela enxerga muito mais do que a gente que tá ali, né? Cada um na sua mesa, na sua leitinha, ela dá conta de tudo. Mas é justamente nisso, assim. No máximo que a gente pode dar de oportunidades para que ela seja independente, a gente dá. E uma característica da Johanne é que ela tem a personalidade dela. Então eu sempre respeitei muito isso e procurava entender. Eu não enxergava ela só como uma criança tal, fofinha, bonitinha, né? Vem cá dar um abraço. Não, ela tem os dias de mau humor, ela tem os dias de TPM, ela tem o humor dela, entendeu? Ela solta ali umas piadinhas e tal. Então ela tem o jeito dela de ser, e isso a gente vai respeitando e entendendo, né? Nessa relação. Então, para mim, ali é natural, é dia a dia mesmo, entendeu? Se fosse com outra criança, outra pessoa, seria do mesmo jeito também. Então, é isso, é a nossa mascote lá na empresa. Acho que ela é mais dona do que eu e o Cássio. Eles só não sabem disso. Ela é mesmo, assim, e ela é bem, assim, realmente assertiva nas colocações, eu acho isso muito bacana, toda essa inclusão que é feita dela dentro do próprio negócio, paralelo também a essa sua relação, né, com ela, que é muito bonita. E aí, falando também um pouco dessa Lena, que é essa pessoa dentro de casa, eu quero que você conte uma história pra gente, Lena, porque a Lena tem uma particularidade que ela tem uma mesma visão que eu até tenho, que é de aproximar o mercado de capitais, o mercado financeiro quadro. E ela tem uma história de um dia que ela resolveu passear na Faria Lima com o café do Cerrado Mineiro debaixo do braço, o que eu quero que você conte pra gente, Lena. O que foi essa história? O que você resolveu fazer nesse belo dia? Deixa eu contextualizar para você, assim. Desde 2020, né, que eu tornei sócia e tal, logo depois, a gente passou um aperto lá financeiro, precisando de um recurso para fazer uns investimentos e tal, e não conseguia isso via banco. Então, não tinha faturamento suficiente e tal, não sei o quê. E aí surgiu uma oportunidade de investidores na época
Chegamos, fizemos uma reunião com eles e tal. Falei, olha, não é o nosso foco, mas vamos ajudar vocês. Beleza, me arrumou um dinheiro que eu precisava, né? Que a gente precisava na época, e deu certo. Aquilo impulsionou o negócio e tal. Só que eu comecei a me chamar a feita, onde vem esse recurso? Né? O que é CRA? O que é FDIC? O que é fundo? O que é B3? E eu comecei a pesquisar isso. Fui procurar livro, não achava. Fui procurar curso, não achava. Mas comecei a pensar na internet. Aí prestei mais atenção lá nos notícias do Valor Econômico, aí vi uma palavrinha em inglês lá diferente, eu corri e pesquisava no Google o que era. E fui montando assim um pouco do meu conhecimento. Uma coisa levou a outra, outra coisa levou a outra. E teve uma oportunidade que uma dessas pessoas que a gente conheceu nesse momento, anos depois, ele nos procurou fazendo uma consultoria e tal, e nos deu a oportunidade de nos apresentar uma empresa na Faria Lima. E ele falou, olha, eu vou agendar uma reunião, vocês vão participar dessa reunião, tal, que aí nessa época a gente já precisava de um capital maior. Aí falei, ok, feito, vamos organizar. Me organizei e tudo, fomos para essa reunião, com o cafezinho debaixo do braço. Cheguei lá na empresa e tal, a moça do café veio e falou, posso te pedir um favor? Tal hora você vai preparar esse café aqui, tá? Tantas colheres de pó e tanto de água. E aí você traz pra gente na reunião. Açúcar? E não põe açúcar. Não põe açúcar. Esse aqui não precisa de açúcar. O do supermercado você põe, esse aqui não. Beleza. E aí começamos a reunião, discute, apresenta número, apresenta gráfico e evolução, né? Histórico da empresa e tudo mais. E aí sai da história do café, vão falar de vinho, vão falar de outros contextos do agro, contar um pouco da história deles também e tal. Aí ela chega com um cafezinho para servir o café, né? Tudo, tal, café. Eu falei, então, esse café que você está tomando é um café lá do produtor da Cafa. Então, todo ano a gente separa um café específico, prepara as embalagens, serve na empresa. Então, esse café é do produtor da Cafa. Inclusive, eu trouxe aqui para você, ó. Então, tem esse café para você levar para casa e tal. Aí, trouxe os presentes. Finalizando a reunião, despedindo e tal, falou, ok. Ó, já. Aí, um dos diretores ele falou assim: olha, já dei um ok, então a pessoa vai entrar em contato com você, fazer os cadastros necessários e tal, para análise do crédito. E aí, a gente vai liberar X para você e vamos conseguir atender, tudo bem? Ótimo! Falei, cafés, né? O que tu fez? Cumprimos a nossa missão. Então, assim, aí eu brinco e falo que o cafés abre portas. Na Faria Lima, então, menina, é uma maravilha, né? Porta mesmo. Muitas portas. Então, foi um episódio, assim, que eu conto, mas que aí o Renato até nos bastidores me perguntou, né? Mas o que aliás, foi você, né? O que teve por trás disso, né? A gente teve toda uma organização, eu levei a questão dos números organizados, o histórico da empresa, uma projeção de mercado, um pool de negócio. E aí, Renata, é que tá um negócio que você falou lá do viés empreendedor, né? Porque eu nunca fiz curso disso. Eu nunca sentei com ninguém para me ensinar a fazer isso. Mas quando surgiu a oportunidade, eu falei, eu tenho que levar um negócio profissa, entendeu? Então, como é que faz isso, né? Corri atrás numa semana, num contato de um fornecedor que apresentou a gente para um rapaz que já tinha trabalhado numa indústria, um negócio assim. Fiz contato com esse cara, fez, eu preciso disso aqui numa semana, me ajuda a fazer? E ele, ajudo. E o cara agarrou junto comigo lá e a gente fez esse planejamento, esse trabalho ficou super bacana, que ainda hoje me orienta, né, nas decisões, nos acompanhamentos da empresa. Então, nesse sentido, preparei, fiz o dever de casa antes de ir, mas eu não deixo de levar meu cafezinho junto. Você pensou? Só um adendo aqui, né? Mais um comportamento empreendedor, rede de contatos. Todo bom Sim. empreendedor tem uma rede de contatos qualificada. É mais uma característica sendo impulsionada por ela. Não é saber tudo. Eu falo sempre isso, não é saber tudo, é saber quem sabe, é saber quem sabe. E essa postura interessada, eu acho que a palavra que define assim a Lena assim para mim no primeiro ponto é interessada, que leva a vários outros comportamentos que você tem. Você é interessada em descobrir, você é interessada em aprender, interessada em
das outras pessoas, nas histórias, e aí tudo isso vai se concatenando, se organizando e formando essa potência que hoje você é. Aí você vai conectando, né? Naquele momento fez muito sentido, no outro ano a gente não operou, aí estamos remontando de novo, porque a empresa deles passou por uma situação, a nossa passou por uma situação, nesse universo todo, a gente vai conhecendo outras empresas. O Congresso da Undave, por exemplo, quando a gente vai, né, falando do networking ali, do comportamento empreendedor. Cássio e eu ficamos lá uma semana imerso no evento e eu procuro ir em todos os stands. No começo a gente ia em tudo os dois juntos, né? Hoje fala assim, olha, é o seguinte, eu vou focar no nosso mercado, você vai pro seu, eu vou, né? Eu vou pro financeiro e você vai aí pros fornecedores e tudo mais. E a gente faz isso, né? Com esse foco mesmo. A gente vai, fica lá uma semana, participa do evento, pega os contatos, pega as ideias e traz para casa. E sabe um outro lance legal que tem a ver com o Sebrae também? Foi que numa dessas oportunidades, dessa viagem da Andave, a gente conheceu lá um pessoal que estava na época fazendo uma franquia. Beleza, fomos lá no evento e tal, mas morreu a ideia. E no final de ano, tô lá e tal, o telefone toca. Lena, a gente tá com um consultor aqui do Sebrae que uma pessoa que era para ser atendida cancelou. E a gente sabe que você gosta disso. Você quer bater um papo com ele? 2 horinhas de atendimento e tal. E é relacionado ao financeiro. Falei, pode, me manda ele aqui. Deixa eu sentar com ele, dar uma analisada no meu balanço, pedir alguém de fora para me ajudar a dar uma olhada aqui e trocar umas ideias. E esse cara foi para lá. Não era para te contar, não, mas hoje eu te conto, já passa muito tempo, tá? As 2 horas dele virou 4. Mas assim, é porque a conversa foi tão boa. O que foi a estratégia dele? Ele não foi simplesmente olhar os números e falar assim, você tá assim, você tá assim, você tá assado. Ele trouxe a mim e o Cássio para uma reflexão de ações que a gente poderia tomar para mudar aquele número. Falei, olha, a gente tem que melhorar isso aqui. Como é que a gente vai melhorar isso aqui? Né? Pensando também a longo prazo. E aí ele trouxe a gente nessa reflexão e começou a falar, peraí, e aquele contato que a gente fez lá da franquia e tal, não sei o quê, a gente precisa retomar isso, né? Isso aqui vai dentro dessa estratégia e tal. E aí a gente retomou esse contato, o cara foi embora, né? Hoje eu só vejo pelas redes sociais, e a gente retomou esse contato e o negócio deu certo e hoje a gente tá dentro da franquia. Então, assim, são detalhes, sabe? Coisas que vão acontecendo que nos promovem aos networks que vão fazendo as coisas acontecerem depois. Exatamente. E que a gente esquece. Porque tem isso também, porque a gente vai absorvendo tanta coisa que muitas se perdem pelo caminho. Exato. E se você não tivesse aproveitado uma oportunidade de uma consultoria, né, que muitas das vezes a gente bate na porta do empreendedor, você tem gratuito, não quero, não tem, tá tudo bem, beleza. Ela topa tudo. Outra, lá vai, né? Vou lembrando aqui, outro exemplo também é daquele projeto do Ali, do Sebrae. Agentes locais de inovação. Isso, inovação. Aí a gente chegou lá para fazer uma entrevista comigo e eu derrubei em cima para ela. Por que eu quero um site novo? Por que eu quero aquilo? Por que eu quero aquilo? Então, para a empresa e tal. Ela falou, calma. Às vezes não é isso, né? Falei, deixa eu fazer o diagnóstico aqui, a gente vai identificar. Beleza, vamos fazer o diagnóstico num balde de água fria, né? Falou, Lena, nós estamos identificando um negócio aqui. Seus funcionários batem ponto eletrônico? Eu, não tem essa necessidade ainda. Não faço, não. Aí falou, pois é, mas tem essa e essa tecnologia e tal. Aí eu trouxe a menina, né, que faz o trabalho lá interno, que apurava lá os pontos e tal. Falei, vem cá, quanto tempo que você gasta para fazer essa apuração? E ela, Lena, eu gasto mais de um dia para fazer essa apuração. Aí falei, tá, e se fosse no digital? Quanto tempo será que a gente ia gastar? Não sabia. Não sabia, né? Então, beleza. O investimento era porque, vamos testar? A gente não tem um número ainda de colaboradores que é exigido para ter o ponto e tudo mais. Falei, mas vamos testar? Aí pegamos digital, tinha um aparelho celular lá guardado na gaveta, a gente pregou eles na parede e lá é o ponto. E aí começou essa questão. No primeiro mês, fechou. Falei, quanto tempo você gastou para fechar a folha? E ela, olha, não gastei 2 horas. Entendeu? Muito menos. Hoje que ela já pegou o jeito mesmo, muito menos do que isso, entendeu? E antes ela ficava um dia inteiro checando, ver se estava tudo. O custo disso, um custo de um funcionário cuidando disso, só disso. Sim. Né?
que você otimiza. Então, quer dizer, mesmo você não tendo a necessidade de você digitalizar, quando você tem essa visão de que, olha, peraí, eu estou consumindo um dia de trabalho, no mínimo por mês, dessa funcionalidade está me custando tanto por mês. Se eu digitalizar isso aqui, o custo vai ser muito menor. Então, estar aberto a isso é muito importante. Então, veja. E foi uma questão assim, na hora eu procurei, né, que ela me chamou a atenção, eu pensei no processo, Sim. tempo produtivo do colaborador. Só que eu observei outra coisa também, outro ganho depois que a gente colocou o ponto digital, que foi um comportamento do grupo, porque todo mundo ali tem o seu horário para ir lá passar o dedinho. Sim. Tirou um sentimento que eu não tinha observado na equipe, de falar assim, será que você está cumprindo a hora certa? Será que você está assinando Transparência, né? de transparência. E que eu não percebia que tinha um negócio ali no grupo. Não, estava 15 minutos atrasado, 20 minutos e até. Entendeu? E aí, depois que a gente instituiu isso, o negócio ficou mais leve. Eu falei, nossa, passar o ponto, quer ver? Vai começar aquele negócio, libera pra mim, que eu cheguei tarde, não sei o quê. Não, pelo contrário, ficou muito melhor. Muito melhor. Tá vendo? É você deixar de olhar pelo lado das dificuldades e olhar pelas oportunidades. É visão. Tem muita gente que olha sempre pelo lado negativo. Isso vai ser difícil, isso vai gerar isso, tá beleza. Eu Mas sempre fiz assim. sempre fiz assim, não quero, resistente. Renato, quero te perguntar uma questão. Se hoje, diante do nosso episódio e de tantas frentes que a Lena tá falando aqui que o Sebrae atua, aparecer, sei lá, 15 empreendedores lá na porta do Sebrae. O Sebrae vai conseguir atender todos? Como que funciona isso? Porque eu acho que muita gente, no fim das contas, tem dúvida. Como que eu faço para acessar o Sebrae? É para qualquer pessoa? O que eu preciso pagar? Como que é? Boa. Assim, o Sebrae, é importante dizer que a gente tem 3 frentes muito fortes de atuação hoje que muitos não sabem. O nosso principal negócio é o suporte empresarial. O Sebrae existe. Suporte, né? Exatamente. O Sebrae existe para atender o micro e pequeno empreendedor, né? Ou aquela pessoa que quer ter um empreendimento e não sabe por onde começar. Para aqueles que têm negócios, né, micro e pequenas empresas, né, vale esse atendo, porque o Sebrae não atende médias e grandes empresas, ou seja, o nosso limite é de empresas que faturam de 0 até 4,8 milhões ano, que se caracterizam como micro e pequenas empresas. Para este público, nós temos um rol de soluções de portfólio gigantes, em que qualquer pessoa que nos procurar, que tenha uma demanda, a gente tem condição imediata de entender, seja ela individualmente ou coletivamente, seja ela em vários programas e projetos que já existem com consultorias individualizadas, no modelo aonde esse empreendedor quiser. Muitas das vezes gratuitas, em alguns momentos com subsídio de até 70%. Acho que esse é o grande aspecto que o empreendedor ainda não sabe. O Sebrae, ele não é uma instituição que ela existe para poder ter retorno financeiro. Muito pelo contrário. O Sebrae é uma organização que existe para poder dar suporte ao empresário, subsidiando o acesso ao conhecimento através de consultorias, através de capacitação, através de cursos, né? E a partir disso transformarmos a realidade dessa empresa. Mas eu costumo dizer o seguinte: o consultor não resolve problema de empresa nenhum. Quem resolve o problema da empresa é o próprio empreendedor. O consultor, ele é um meio para que, se o empresário estiver disposto a colocar em prática, ele vai resolver, não tenha dúvida, 100% dos problemas que ele tem no seu dia a dia. Além do suporte empresarial, o Sebrae atua fortemente no desenvolvimento econômico local, através das interlocuções e ações, e no desenvolvimento de políticas públicas com prefeituras, governo do estado e governo federal, para criar um ambiente de negócios mais favorável para que os negócios possam prosperar. Infelizmente, apesar da gente já ter evoluído muito no nosso país, o Brasil é um país em que o ambiente para o empreendedor é muito desfavorável. O que eu quero dizer com isso? Estruturalmente falando, a gente tem poucas estruturas de suporte. Nós temos o Sebrae, mas poderíamos ter muitas outras estruturas de suporte. Dificuldade de acesso a crédito. O crédito ainda é muito caro para o micro e pequeno empreendedor. Então isso é um fator limitante. E além, obviamente, das burocracias que existem, e o Sebrae vem atuando muito fortemente para diminuir esse impacto do ambiente de negócios e fazer com que o empreendedorismo prolifere cada vez mais. Mas entendendo aqui que o nosso foco não é aumentar a quantidade de empresas abertas, mas é fazer com que essas empresas que sejam abertas, elas sejam perenes, e a gente diminua a taxa de mortalidade de empresas que ainda continua alta.
diminuiu bastante nos últimos anos, e aí, modéstia à parte, muito pela atuação do Sebrae nessas frentes, tanto de suporte quanto das políticas públicas. No entanto, ainda é uma taxa de mortalidade alta, que beira aí aos 40% hoje. Já chegou a ser 60% de empresas que fecham com menos de 2 anos, que é muito trágico. Concomitantemente a isso, um terceiro negócio tão forte quanto e importante quanto é a educação empreendedora, que é o trabalho que a gente desenvolve nas escolas públicas, onde a gente trabalha a temática do empreendedorismo, mas não como um viés de abertura de negócios, mas como um viés de comportamento. Você tem intraempreendedores, você tem empreendedores sociais, você não tem só empreendedores donos de negócio. É óbvio que para nós, o micro e pequeno empreendedor, os negócios é o nosso foco. No entanto, quando a gente trata da temática de empreendedorismo, e aqui vale um adendo, nós temos como premissa básica fomentar o empreendedorismo para transformar a vida das pessoas. Essa é a nossa razão de existir. A partir do momento que a gente trata isso dentro das escolas, a gente está o quê? Mudando o comportamento desses jovens e até mesmo dos seus professores, para que a gente tenha futuramente empreendedores mais preparados, pessoas mais preparadas, com estes comportamentos que a Lena aplica no dia a dia. Pessoas que têm iniciativa, pessoas que trabalham com metas, pessoas que sabem buscar oportunidade e ter iniciativa para aquilo que faz, enfim. É isso que o Sebrae potencializa dentro das escolas. Então nós temos esse viés triplo de atuação. Qualquer empreendedor que bate na porta do Sebrae, seja ele nas nossas agências hoje, são mais de 56 escritórios espalhados em Minas Gerais, além, obviamente, de toda a nossa rede de atendimento digital. Nós temos o Sebrae Play, que é uma plataforma gratuita de acesso a cursos gratuitos que esse empreendedor pode fazer, ou seja, toda uma rede de suporte. Qualquer pessoa que procura o Sebrae pode ser atendida. Eu costumo dizer o seguinte: a pessoa nos procura, o que o Sebrae faz? Eu devolvo a pergunta: o que você precisa? Dependendo do que você precisa, eu tenho um escopo de atuação muito amplo, que não está só atrelado ali ao aspecto da gestão. Sebrae Tech, por exemplo, quero melhorar o design, quero melhorar a fachada da minha loja, quero criar uma logomarca. O Sebrae faz isso? Faz, com um subsídio de 70%. Então o Sebrae tem um escopo de atuação muito grande, que pode ajudar muitas pessoas. E eu acho que a oportunidade que vocês estão dando aqui para nós de falar um pouquinho sobre isso é aonde a gente vai conseguir alcançar e aumentar cada vez mais esse volume de empreendedores, de empresários que nos procuram e vendo o Sebrae como um parceiro que pode ajudar, que é o que a Lena enxerga isso muito bem, e eu, modéstia à parte, eu acho que a gente dá um suporte muito bom com várias soluções em várias frentes, seja de inovação, aumento de produtividade, gestão, liderança, que é tudo que o empreendedor precisa para poder prosperar. E quando o Renato fala dessa questão de comportamento empreendedor, eu acho que seria interessante a gente trazer para a mesa também. Talvez seja uma porta de entrada, né, para alguém que esteja aí querendo conhecer até mais o Sebrae, que é o Empretec. Sim. Então, foi a última capacitação que eu fiz e que, na verdade, essa saiu eu e Cássio da empresa e ficamos lá uma semana no Empretec participando, né? E eu lembro que o consultor ainda perguntou, eu falei, olha, dessa vez vai ser eu e meu esposo, tem problema da gente... Falou, vocês só não podem estar no mesmo grupo. Eu até prefiro, né? Eu até prefiro. Pelo menos agora não tem que estar. E aí a gente participou e falei com ele, qual que é a vantagem disso? Falei, olha, no nosso momento agora, eu acho que é falar a mesma linguagem. É uma capacitação que vai nos deixar muito nivelados nessa questão do comportamento empreendedor, né? Da gente saber o nosso direcionamento. A gente está nesse caminho aqui, nessa estrada, então a sinalização é essa, a linguagem é essa. E isso é um ponto de amadurecimento, como gestores mesmo, que trouxe para nós, sabe? E muito interessante. Você vai para lá, às vezes, com a cabeça num detalhe e sai de lá e fala, nossa, eu tenho que melhorar isso aqui, eu tenho que dar atenção para isso, né? Para rever isso aqui. Então, é desafiador, e até que é desafiador, e sugiro para que faça. Mas, olha, vai preparado, vai de cabeça aberta, entendeu? Mas no seu momento, né? No seu momento, porque te exige bastante energia. E para entender aquilo que talvez não tá no seu radar, né? Porque vai surgir muita coisa ali que você nunca deu atenção, porque você nem sabia que existia, talvez. Gente, vamos caminhando pro fim do nosso episódio. Bem que vocês falaram, hein?
que a gente ia conversar e a gente conversou. Eu vou fazer agora uma pergunta para cada um de vocês, para vocês me responderem de uma forma muito rápida, assim, mais objetiva. E a primeira vai ser para você, Renata. Eu quero que você me conte, na sua visão. Primeiro, serão duas perguntas em um. Primeiro, o empreendedor, para ser de fato empreendedor, ele pode estar no operacional ou ele tem que estar no estratégico? Ele tem que estar no estratégico. Ele tem que estar no estratégico, cuidando para que a operação aconteça. É óbvio, e aí preciso contextualizar aqui, todo negócio tem uma operação. O fator limitante é quando o empreendedor ele está mergulhado na operação e deixa de dar atenção ao estratégico, que é o que infelizmente acontece na maioria das micro e pequenas empresas, porque na verdade é a equipe, né? A pessoa tem poucos colaboradores e aí tem um problema, ele tem dificuldade de delegar. Existe esse comportamento muito latente hoje. Então, o empreendedor tem que estar disposto a delegar responsabilidades para liberar tempo para ele pensar na estratégia. Porque se ele ficar imerso na operação o tempo todo, vai ser limitador para ele poder o quê? Abrir os horizontes e se conectar com outras oportunidades. Segunda pergunta, já assim, engatilhada nessa, que é: como o empreendedor pode vir a ter essa visão estratégica e estar no estratégico? E eu vou só elaborar um pouquinho a pergunta. Você tenta sintetizar a resposta, porque eu quero que a gente realmente pense assim, aquele bate-pronto. Porém, o empreendedor ele vai ter que ir para o estratégico. Como ele vai para o estratégico, às vezes sem ter questão financeira para contratar alguém para poder delegar, né? E como ele sai da situação de pensar algo que é palpável, que é a operação, então ele vê aquilo acontecendo, e ele vai para algo que é intangível, que é o estratégico, que ele não vê as ações dele se materializando em algo. Como que ele faz isso? Olha, o primeiro ponto, o aspecto da limitação de tempo. Tempo é a gente que faz. É óbvio que a operação, às vezes, para determinados tipos de negócio, isso é realmente uma dificuldade. Mas eu vou te trazer um exemplo do que o Sebrae pode fazer. Na maioria das vezes, nossas ações elas são fora do horário de expediente. Você tem ali uma oportunidade à noite de buscar essas informações, tem um curso, tem uma capacitação, e às vezes você está tão imerso que você não busca isso. Eu não vou me capacitar porque eu não preciso. Então, o primeiro aspecto para você romper com esse paradigma é você estar aberto e querer, né? E eu vejo que muitos empreendedores vêm com a questão de estar imerso na operação como quase que uma justificativa. E aí, assim, gente, a justificativa, por mais plausível que ela seja, nunca vai deixar de ser uma justificativa. Então, esse é o primeiro aspecto. Você tem que querer, e quem quer faz a hora e faz o tempo. Esse é o primeiro aspecto. Agora, a segunda pergunta, você só me conecta de novo, que agora eu perdi. É que, na verdade, eu falei tanto sobre o custo, né? Como que ele vai fazer para conseguir delegar e também como ele vai fazer para ter sair da visão, né? Da visão materializada, do materializado para o imaterial, Perfeito. pro intangível. Fatores limitantes. As pessoas, muitas das vezes, têm os fatores limitantes que dizem que ele enxerga muito mais o problema. Eu não vou fazer isso porque eu não tenho dinheiro. Tá, mas você realmente precisa de dinheiro para fazer isso? Ou se você tem uma boa rede de contatos qualificado, como que você pode buscar isso? Será que você não poderia buscar um sócio? É você gastar energia pensando na solução do problema e não gastando energia potencializando aquele problema. Isso é fator limitante. As pessoas têm isso muito intrínseco. E quando você vai rompendo com esses paradigmas de enxergar a oportunidade onde todo mundo só vê problema, você começa a virar uma chave. Isso não é uma coisa que você faz tão fácil assim. Você primeiro precisa estar disposto. E eu vejo que muitas pessoas não estão dispostas a fazer isso. Então, a partir do momento que você tem a disponibilidade de falar o seguinte: olha, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada, mas eu tenho um sonho. E eu sei que isso aqui pode dar certo. O que eu posso fazer? Eu tenho que dar o primeiro passo. Eu tenho que buscar quem sabe. E talvez buscar quem sabe pode ser o Sebrae, pode ser uma outra instituição que pode te dar um caminho mínimo para você conseguir. As pessoas colocam sempre o fator financeiro como grande dificultador. E eu digo para você que nem sempre é o dinheiro que é o fator limitador. É o próprio comportamento da pessoa que é esse fator limitador. Tá? Muito obrigada. E você, Helena, eu quero que você conte pra gente. A Helena, ela tá em várias iniciativas, assim, ligadas à participação da mulher, assim, tanto no empreendedorismo, como em iniciativas em que a mulher tem esse lugar mais, um lugar de fala, um lugar de participação, um lugar de efetiva visibilidade, inclusive.
E aí a minha pergunta também para esse bate e volta assim mais rápido é: você entende que esses fóruns qualificados em que a gente só tem praticamente mais mulheres participando, eles vão nos levar para esse lugar de efetiva participação da mulher? Isso vai realmente gerar o resultado de dar esse espaço ou de propiciar que a mulher alcance esse espaço? Se nós entendermos que esses espaços são de construção de lideranças femininas, de preparação para essas mulheres, eu acredito que sim. Não acredito numa separação de gêneros, né? De falar que tem o homem e a mulher. Não. A minha linha de pensamento, eu vivo isso, né? É o meu sócio, é o meu marido ali. Mas a gente entender que todo esse movimento feminino que está acontecendo no mundo, acho que é um processo de preparação. Preparação da mulher entender o seu papel, né? Mostrar o potencial que ela tem, tá? E os homens e o universo aprender a enxergar isso e cada um entender o seu peso nesse negócio, né? Eu costumo dizer o seguinte: cada um tem as suas características, tem as suas habilidades. Então, não quer dizer se é homem ou se é mulher que não vai dar certo. Pelo contrário, a gente tem que entender e conhecer cada um ali para que a gente absorva o melhor de cada pessoa, de cada conhecimento e de cada atitude que ela tem em relação a esse universo. Então, não é criar uma bandeira feminista, mas é sim usar esse momento para crescimento pessoal, crescimento profissional, crescimento social mesmo, né? Para que a gente possa ter uma qualidade de vida, de negócios, uma qualidade de mundo muito melhor do que a gente vive hoje. Para você, um fórum qualificado tem que envolver capacitação dessa mulher? E se sim, em que frentes? Essa capacitação, eu acredito, tem que vir muito da demanda que elas trazem. Dentro da Câmara da Mulher, a gente identifica diversos perfis, né? E agora falando não só da Câmara de Patrocínio, da qual eu estou presidente atual, mas num papel também de vice-presidente da Federaminas Mulher e tendo uma visão e conhecimento de outras câmaras também. Cada grupo ele demanda uma atenção específica. Às vezes aquele grupo ele tem uma necessidade hoje da parte financeira, da parte de gestão, da parte de desenvolvimento de pessoas, às vezes até desenvolvimento do associativismo, né? Então isso vai muito da região e do local onde isso está qualificado. O que é o diferencial? As lideranças daquele local, e aqui eu não coloco apenas as pessoas que estão representando as câmaras, mas também diretores de associações, lideranças políticas, né? Por que não englobar nesse pensamento também, de estarem com um olhar sensível a essa capacitação. O que é necessário? Os recursos a gente tem. Sebrae aqui é um exemplo, falando de N ferramentas hoje aqui na mesa, fora as outras ainda que eu não conheci. Ainda não conheci, tá, Renata? Mas eu usar isso como um fator de desenvolvimento, e aqui eu trago um desenvolvimento econômico-social do ambiente onde nós estamos inseridos. Certo. Muito obrigada pela participação de vocês, por tanta contribuição, gente. Sério, foram muitos insights aqui nesse Falamos muito, episódio. Se deixar, vira 3 horas. Quero muito agradecer a cada um de vocês e gostaria que vocês deixassem como uma mensagem final aqui para o nosso público. O que motiva vocês, assim, no sentido de que essa mensagem ela tem que servir para outra pessoa que está do outro lado? Quem que vocês querem, de certa forma, que essa mensagem chegue? O que você poderia dizer para uma mulher que está pensando em empreender, ou para até mesmo, independente disso, até, né, não vamos falar de segregação, para qualquer pessoa que queira empreender? Qual é o insight da Lena e também o seu insight, Renato? Então, assim, como uma mensagem já final, já nos despedindo, digamos assim. Agradecer você por esse espaço, agradecer o Renato por estar aqui nessa companhia, né? Agradecer o Sebrae, né? Pelas inúmeras oportunidades. Mas eu dizer o seguinte: você que nos ouve, né? Que nos acompanhou aqui, tem medo? Tem. Tem dificuldades? Tem. O caminho é difícil? Não vamos negar. Mas há vitórias, há conquistas, há um desenvolvimento pessoal que você pode encontrar nesse caminho que é muito valioso. Vai muito além do que só os recursos financeiros também, né, para a vida.
Então, esse caminho do empreender, ele é muito caminho do conhecimento. Conhecimento técnico, conhecimento pessoal, conhecimento ali do seu negócio. Então, não deixe isso para trás, não perca essa essência ou desenvolva essa habilidade como empreendedor de estar sempre aprendendo e buscando novas informações, bebendo em novas fontes para que a coisa aconteça. Esse é o meu norte e isso vem de mim, muito natural, né? Desde criança, mas que hoje, na fase adulta, eu tenho mais consciência disso. E eu acho que é isso, é sempre aprender e estar aberta a esse tipo de conhecimento. Muito bom. Agradecer demais o convite de vocês. Foi ótimo bater esse papo aqui com vocês. Lena é sempre uma grande parceira, a gente fica muito feliz. É muito bom te conhecer e estar aqui no 100% Agro, podendo contribuir um pouquinho. E eu poderia deixar uma mensagem que eu carrego muito comigo, que é: seja empático em todas as relações que você tem. Por trás de todo CNPJ tem um CPF. Então, a empatia, entender, se colocar no lugar do outro, principalmente nos momentos difíceis, nos momentos onde às vezes você não compreende determinados tipos de comportamento que a pessoa tem, quando você busca ser empático, você tenta se colocar no lugar da outra pessoa. E eu acho que a partir disso você consegue construir relações mais sólidas. Porque no final das contas, a nossa vida são os relacionamentos que a gente cultiva e que a gente cria. E isso atrelado a negócios, a vida pessoal, a qualquer coisa. Então, por trás de todo CNPJ, tem que ter um CPF. A gente nunca pode se esquecer disso. E, óbvio, conte conosco do Sebrae. É uma alegria enorme estar há 15 anos trabalhando nessa empresa. E uma das coisas que mais me motiva é ter um instrumento na mão, que é essa empresa que faz o bem para as pessoas. Então, vai muito além da questão financeira. Vai de você acordar todos os dias sabendo que você pode ajudar alguém. Eu acho que isso não tem preço. Então, agradeço mais uma vez e contem sempre conosco. Ai, gente, que episódio super rico, assim, sério. Acho que a Lena trouxe essa identidade, a identidade dessa construção de conhecimento. A gente discutiu tantas coisas aqui. É um episódio que assim, com certeza ele vai ser muito agregador para quem quer empreender. Tem que assistir esse episódio. Então, assim, muito obrigada pela contribuição de vocês, por essa partilha, por essa doação desses insights, dessa visão, dessa entrega. E o 100% Agro fica muito grato a vocês, ao Sebrae, por essa oportunidade de colaborar e a Lena por essa partilha. É isso, pessoal. Encerramos, então, esse episódio da nossa série de empreendedores do agro. E eu espero você no nosso próximo episódio. Até mais! Mais um ano de safra ruim. Calma, dona Lourdes! A solução chegou! Fazer pitaco! Ô, dona Lourdes, vai plantar batata! Como é que é? Batata! Batata é resistente e dá pra diversificar. Aqui a senhora planta batata chips, pra lá a senhora planta batata falha. Você nunca plantou nada não, né? E chega de pitaco. Para cuidar do seu negócio, chame quem entende. Chame um consultor do Sebrae.